Graças a Deus, é uma honra, é uma satisfação, mais uma vez, estar reunido aqui com todos vocês no canal Jailson HMTV, para junto nós darmos continuidade à nossa pequena e humilde palestra. Mas antes de nós começarmos, irmão, a nossa palestra, eu quero pedir para você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal Jailson HMTV, não se esqueça de dar o like e também de apertar o sininho para toda vez que quando gravarmos um vídeo, você recebe aí o aviso automaticamente que tem vídeo novo no canal. E também compartilhe, tá bom, meus queridos? Muito bem. Vamos para as escrituras? Nós temos uma simples, vamos dizer assim, uma simples conversa hoje sobre um assunto simples, mas muito importante. Evangelho de João, capítulo 6, do versículo 51 ao 58 do Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 51 ao 58, e diz assim as escrituras: Eu sou o pão vivo que desci do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, e eu darei pela vida do mundo. E disputaram, pois, os judeus entre si, dizendo: Como podes dar esta a sua carne a comer? Jesus, pois, disse: Na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes do seu sangue, não tereis vida em vós mesmo. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permaneceis em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim, em quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, e não é o caso dos vossos pais que comeram maná e morreram. Quem come este pão viverá para sempre. Que Deus possa abençoar a sua palavra nos nossos corações. E baseado nessas escrituras, meu irmão, eu quero a minha pequena palestra hoje, o tema é coisas feitas de propósito. Esse é o nosso tema de hoje, da nossa humilde e pequena palestra. Coisas feitas de propósito. Irmão, quando Jesus veio na sua primeira vinda, ele falou coisas de propósito. Até os apóstolos não entendiam isso o que ele falava, o que ele dizia. Os apóstolos perguntaram, mas por que ele faz isso, faz aquilo? Vamos ver aqui uma escritura. No Evangelho de Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13, versículo 1 ao 14 do Evangelho de Mateus. Veja aqui o que Jesus faz aqui, ó. O que Jesus ensina. Mateus capítulo 13, versículo 1 ao 14. De Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, aqui. Do versículo 1 ao 14. Olha aqui. Tendo Jesus saído de casa, naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando no barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou de muitas coisas, por parábola, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou e secou, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. E outra caiu em boa terra, e deu-lhe fruto, uma 100, outra 60 e outra 30. Justificação, santificação e o batismo com o Espírito Santo. Sarde, Filadélfia
e Laodiceia. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. E acercando-se dele os discípulos disseram: por que fala por parábola? Ele respondeu e disse: porque a vós é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas eles não é dado. Porque aquele que quem tem se dará e terá em abundância, mas aquele que nem não tem, até aquilo que tem será tirado. Olha aí. Por isso falo por parábola, porque eles vendo não vê, e ouvindo não ouvem e nem compreendam. E nele se cumpre a profecia de Isaías que dizia: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis. Vendo vereis, mas não percebereis. Amém? Então aí está, irmão. Então quando Jesus veio à sua primeira vinda, ele falou coisas, ele ensinou coisas, ele fez coisa propositalmente. Irmão, e a mesma coisa acontece agora na sua segunda vinda. O que Jesus fez de propósito, propositalmente, na sua primeira vinda, agora, ele está fazendo exatamente na sua segunda vinda. Agora, irmão, não é para amanhã, não é ainda para o futuro, não é, ele está fazendo agora, e esse agora que ele fez quando ele veio em 63. Porque a segunda vinda, irmão, não é aquilo que nós pensávamos que era. O profeta disse que a segunda vinda é uma era, é uma dispensação. E quando foi que a segunda vinda deu início? No dia 28 de fevereiro de 1963. E a mesma coisa que Jesus fez na sua primeira vinda, ele faz agora na segunda vinda, irmão. Irmão, teve coisas que o profeta de Deus, o sétimo anjo, falou que as pessoas não entenderam. Muitas coisas que ele falou. E até hoje as pessoas não entendem. Agora por quê? Por exemplo, ele disse que a era acabou, depois ele disse que não acabou. Ele disse que o último milênio entrou, depois disse que o último milênio não entrou. E isso confunde a mente do povo. Mas por quê? O que estava acontecendo? Você veja que Jesus foi bem claro nas suas palavras. Para eles, eu falo por parábola. Mas para vós, eu dou a conhecer os mistérios. Então, a mesma coisa, um paralelo que aconteceu na primeira vinda, acontece na segunda vinda. Agora, quem vai entender isso, irmão? Quem vai compreender esse paralelo, esse acontecimento? É só o eleito. O eleito que entende. Eu queria ler aqui algo aqui, irmão, um parágrafo aqui muito interessante, na mensagem Almas Encarceradas Hoje. Eu vou usar aqui a tradução de Goiânia, né, a tradução antiga. É a única que eu tenho, então eu só uso essa. Ele pegou essa mensagem no dia 10 de novembro de 1963. Aqui no parágrafo 133, o irmão Breno fala algo, irmão, que é muito tremendo. É muito importante. Aqui na metade do parágrafo aqui, ele diz assim, ó. Olha o que é que o profeta diz. Agora, é a igreja predestinada que eu estou falando. Preste bem atenção, irmão, que o nosso tema é coisas feitas de propósito. Coisas feitas de propósito. Você vê o que Jesus fez de propósito. Você vê o que Jesus fez propositalmente na sua primeira vinda. E você vai entender as coisas que foram feitas de propósito no nosso tempo. Isso é com você, irmão. Você precisa discernir isso. Você precisa ter a revelação para isso. Que a revelação veio até você, você vai entender isso. Você vai ter esse entendimento. Aí, quando você tem esse entendimento, você vai dizer, ah, rapaz, é por isso que o profeta falou isso aqui e aqui ele falou isso. Olha o que irmão Brando diz. Agora, é a igreja predestinada que eu estou falando. Não aqueles
Então, para outra igreja, para a igreja natural, ele falava o que eles queriam falar. Ele dizia, olha, a era não acabou. Não, a era ainda está por aí ainda. Olha, uma irmã chegou para o irmão Brana, isso é na mensagem, pergunta e resposta número 4. E ela fez uma pergunta, irmão Brana, a igreja vai se juntar em algum lugar para o rapto? Ela vai congregar em algum lugar para o rapto? O irmão Brana disse, não, o único lugar que ela vai se congregar é Cristo. Mas depois essa pergunta voltou novamente, irmão, para o profeta. Ele disse, olha, eu já falei que o lugar para nós congregarmos para o rapto é Cristo. Mas que você quiser, tem as igrejas por aí. Procura uma igreja dessa para você congregar. Você veja, aí ele diz aqui, ó. Agora, é a igreja predestinada que estou falando, não aqueles. Quer dizer, a mensagem que ele começou a pregar de 63 na abertura do selo, agora era só para a noiva. É só para a esposa de Cristo. É só para a igreja predestinada. Para os que não estão nesse nível, para os que não estão nessa categoria, para os que não alcançou esse andar, ele falava o que eles queriam. É por isso que tem aí muitos irmãos, quando você traz um assunto, ele, não, isso está errado. Aí muitos dizem, não, a vinda aconteceu em 63, mas nós vamos encontrar ele no Zari, olha aí. E eles encontram parágrafo para sustentar isso. Aí você diz, aí quando a gente fala que a era acabou, diz, não, irmão, a era não acabou. Aí pega aquele parágrafo que o irmão Brana disse, olha, que eu não disse isso, que eu falei, vocês se confundiram. Claro, que não foi o irmão Brana que falou. Não foi o sétimo anjo terreno, foi o sétimo anjo celeste que falou na boca do sétimo anjo terreno. Mas falou para quem? Para a igreja predestinada, para a esposa de Cristo. É por isso que na mensagem Cristo é o mistério revelado, o irmão Brana disse que Cristo fala no ouvido das suas noivas. Agora, é a igreja predestinada que eu estou falando, não aqueles. Ele tem tirado a seus predestinados de todo o grupo. E por eles é quem vem. Isso tem sido em todas as eras. Ali está ela de pé, ali está ela. Então, isso aconteceu durante todas as eras da igreja e também está acontecendo aqui, irmão. O irmão Brana falava para os dois grupos. É a igreja predestinada que eu estou falando, não aqueles. Mas ele falava para os outros também, agora ele falava aquilo que eles queriam ouvir. Mas para a noiva de Cristo, para a esposa, para a igreja predestinada, quem falava era o esposo. E quando o esposo fala, a noiva está pronta para receber a voz do esposo. Então, veja, irmão, coisas que Jesus fez na sua primeira vinda, coisa de propósito, ele fez a mesma coisa agora na segunda vinda. Muitas coisas o profeta falou e as pessoas, por não captar, por não entender, por não fazer parte da esposa, ficam sem saber o que fazer. Mas por que ele fez isso, irmão? Por que o profeta, tanto Jesus na sua primeira vinda, como na segunda vinda, falou coisas de propósito? Para cumprir as escrituras. Para cumprir a sua palavra. Veja aqui, ó. Vamos aqui, ó. Olha aqui. 2 Timóteo, capítulo 4. É capítulo 3. 2 Timóteo. Eu quero ler só essa escritura aqui. Porque tem que se cumprir as escrituras. Tudo é feito de propósito para cumprir as escrituras. Meu Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao 5. Deixa eu ler aqui. Olha aqui, olha o que Paulo diz aqui, ó. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Sabe, porém, isso que nos últimos dias
sobreverão tempos de trabalho trabalhosos. Olha aí. Porque haverá homens amantes de si mesmo, avarento, presunçosos. Irmão, é o que nós temos no nosso meio. É o que nós temos no nosso meio, é esse tipo de homens presunçosos. Tem um vídeo aí, irmão, um vídeo rodando. Eu ainda não assisti esse vídeo completo, mas tem um vídeo aí na internet que tem um pastor da mensagem que ele bota a mensagem do profeta na mão e diz assim, ó, tá vendo? Que o irmão Branham tivesse vivo, ele ia ter vergonha desses pregadores que pregam lendo as mensagens do irmão Branham no púlpito. Isso é uma vergonha dizer uma coisa dessa, irmão. Olha, irmão, que a mensagem é a luz da Bíblia. Olha, eu sei, eu acredito, eu creio de todo o coração, irmão, que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Isso eu creio. Agora, aí vem a pergunta, que a Bíblia é a palavra de Deus, mas para que Deus enviou profetas? Que a Bíblia é a palavra de Deus e por que Deus enviou 7 mensageiros durante 2000 anos? Por quê? Qual o motivo? Não já tinha Bíblia? Aqui a Bíblia. Não já tinha Bíblia? Eu não digo no tempo de Noé, no tempo de Abraão, mas quando Moisés veio, ele começou a escrever a Bíblia. Quando Jesus Cristo veio, já tinha o Torá, a Bíblia, o Antigo Testamento. Mas por que Deus foi enviando? Por que Jesus disse que eu envio? Olha aqui, ó. Mateus capítulo 23. Mateus 20, isso foi Jesus falando. Mateus 23. Mateus capítulo 23, versos 23. São palavras de Jesus. O próprio Jesus disse isso aqui, ó. Mateus capítulo 23. Cadê Mateus? Mateus capítulo 23. Olha aqui, ó. Mateus capítulo 23, versículo 23 de Mateus. Olha o que Jesus diz, ó. Isso aqui, irmão, é o próprio Jesus dizendo. Mateus 23. Deixa eu ver aqui. Olha o que Jesus diz, ó. O próprio Jesus, irmão, que fala essas coisas. Mas por que ele falou isso? Aqui, Mateus capítulo 23. Então, aqui, versículo, deixa eu aqui procurar o versículo. Verso 34. Olha aqui. Olha aqui, ó. Mateus 23, 34. Jesus disse, olha. Portanto, eis que eu vos envio. Isso é Jesus dizendo. Portanto, eis que eu vos envio profetas no plural. Profetas. Esses profetas, irmão, são pregadores, sábios, escribas, e um deles mataram e o crucificareis, e a outros deles açoitarás nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade. Então Jesus enviou profetas, tanto pregadores, tanto profetas menores, profetas de igreja, como também mensageiros. Ele enviou Paulo, Irineu, São Martim, Colomba, Lutero, Wesley e William Branham. Agora, por que ele fez isso? Não já tinha a Bíblia? Não. Para cumprir aquilo que o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo falou aqui, ó, em 2 Coríntios. Isso aqui, irmão. Tinha de se cumprir isso aqui, ó. 2 Coríntios, capítulo 3. Aqui, ó. 2 Coríntios, capítulo 3. De 2 Coríntios. Deixa eu pegar aqui. Olha aqui, eu quero ler aqui, ó. Olha aqui. 2 Coríntios, capítulo 3. Olha, eu vou ler isso aqui, que isso aqui é tremendo, do versículo 6 em diante. Aí você vai entender por que ele enviava mensageiro, por que ele enviou profeta, por que ele enviou pregadores. Olha,
O que nos fez também capazes de ser ministro de um novo testamento. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado em letras, em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como será de maior glória o ministério do Espírito? E aí, irmão? A letra, a Bíblia, todo mundo está com a Bíblia na mão. Todos os pregadores, tanto os da mensagem como os não da mensagem. Tanto os denominacionais lá fora, como os denominacionais aqui dentro da mensagem estão com a Bíblia na mão. Com a Bíblia na mão. Mas que não for o Espírito, que não for o ministério do Espírito para vivificar essa letra, não adianta, irmão. É por isso que o Senhor Davi disse: lâmpada para meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então, a mensagem de cada mensageiro trouxe luz para a letra da Bíblia. É por isso que nós pregamos com a mensagem do sétimo anjo. Porque a mensagem do sétimo anjo traz luz sobre as escrituras. E você pode ver o cumprimento daquilo. Porque a luz da mensagem da hora ilumina as escrituras. Aí tem pregador que diz: não, irmão, mas a Bíblia é maior. Claro. Mas por que ela é maior? Por causa da luz de cada era que Deus enviou. Cada mensageiro, cada profeta do Antigo Testamento, cada profeta do Novo Testamento, eles trouxeram luz sobre a Bíblia, por isso que ela se tornou maior. Aí, o que estão fazendo aí muitos pastores da mensagem? Estão deixando a luz da Bíblia de lado e estão procurando teologia. Aí tem um pastor aí que está dizendo assim: ó, esse aí é o pastor mais ortodoxo da mensagem. Que conversa é essa, homem? Um homem que nega o ministério do sétimo anjo. Ele diz que Apocalipse 10:7 não é o irmão Brana. Ele diz que o irmão Brana é só Apocalipse 3:14. Ora, que Apocalipse 10:7 não é o irmão Brana, quem é aquele anjo de Apocalipse 10:7? É quem? Será que sou eu? Ou é você? Não, irmão. Aí diz que o maior pregador ortodoxo da mensagem da Bíblia é ele. Isso é conversa fiada. Nós não temos nenhum ministério, irmão. O ministério que nós devemos apresentar é o ministério do sétimo anjo. E o ministério do sétimo anjo, e através desse ministério do sétimo anjo, se manifestou o ministério do Filho do Homem. Então, irmãos, coisas feitas de propósito. Então, da mesma maneira que Jesus falou coisas propositalmente na primeira vinda, ele está fazendo agora exatamente na sua segunda vinda. Deixa eu ler a mensagem agora. Mensagem O Desvelado de Deus, de 1964. Vamos ler aqui do parágrafo 22 até o 31 dessa mensagem. O Desvelado de Deus, de 1964. Olha o que é que o profeta de Deus diz. Agora, por que, irmão? Por que Jesus falou coisa de propósito na primeira vinda? E por que ele fala a mesma coisa, fala coisa de propósito na segunda vinda? Qual é o motivo dele fazer isso? Vamos lá. Olha aqui, vamos lá. Preste bem atenção às palavras de Jesus, do profeta de Deus, o sétimo anjo. Claro que quem falou não foi ele, quem falou foi Jesus, através dos seus lábios. Parágrafo 22 até o parágrafo 31 da mensagem O Desvelado de Deus, pregado no dia 14 de junho de 1964. Veja o que é que o irmão Brana diz. Veja o que é que o sétimo anjo diz. Agora, o meu assunto nessa manhã, eu confio que Deus revelará isso. Cada vez, se você pegar as fitas e ouvir, eu espero e confie que você tenha dito entendimento espiritual. Olha, irmão, deixa eu repetir mais isso aqui, porque isso é muito importante. É isso que está faltando na maioria dos pregadores da mensagem. Agora, o meu assunto nessa manhã, eu confio que Deus revelará isso. Cada vez, se você pegar as fitas e ouvir, eu espero e confio que você
tenha tido um entendimento espiritual. É isso que está faltando em muitos pregadores da mensagem, entendimento espiritual do que Deus tem tentado colocar na igreja, sem dizer claramente. Eita, olha, vê, às vezes diz, aí ele diz assim, temos que dizer coisa de certo modo, para que isso possa diminuir, olha, para que possa fazer alguns saírem e outros irem embora e outros refletirem. Meu Deus, olha aí. Por isso que quando irmão, Jesus tinha 12 apóstolos, né, 12 discípulos e 70 seguidores, né? E Jesus disse, aquele que não comer da minha carne e beber do meu sangue, não tem vida em si. E o que aconteceu? Os 70 foram embora, ficou só 12. Olha, porque é por isso que profeta de Deus fala coisas nas mensagens, irmão, que só o eleito pode captar, só o eleito, só a igreja predestinada. Por isso que ele diz aqui, ó, no parágrafo 133 da mensagem Almas em Prisão. Olha aqui, deixa eu repetir mais uma vez esse parágrafo aqui, que isso é muito importante. Olha aqui. Agora, é a igreja predestinada do que estou falando, não aqueles. Quer dizer, o sétimo anjo estava falando para a igreja predestinada, para a noiva, para a esposa de Cristo, é para ela que estava falando. É por isso que o profeta diz certas coisas, irmão. Olha, veja só, eu não estou dizendo aqui, preste bem atenção. Eu só quero que você pare para pensar nisso. Eu não estou dizendo que o irmão Brando disse, olha, pare de tomar Santa Ceia, pare de batizar. Eu não estou dizendo isso. Agora, por que você encontra alguns pontos dentro da mensagem? Hein? Por quê? E aí? Por que o irmão Brando falou certas coisas? Na mensagem Todas as Coisas, para o 49, ele disse que ele estava falando do batismo, ele dizendo que o batismo era um mandamento, mas ele estava fazendo como tradição. Na mensagem O Tempo da Colheita, 277, ele disse que muitas pessoas estavam tomando o pão e o vinho, mas o que ele estava fazendo, elas estavam caindo. E disse que ele chamou isso de coisas naturais. Por que que o profeta deixou esses pontos subsalentes, subnatural? Hein, irmão, pra quê? O que aconteceu? Pra que ele falou isso pra todo mundo? Ele deixou isso pra todo mundo? Por que que ele deixou isso? A mesma coisa, irmão, que aconteceu com Ruth. Quando Ruth foi lá pra plantação de Boaz, Boaz mandou pro seu ceifeiro deixar cair. Deixa cair aí uns milhinhos aqui, deixa cair umas coisinhas aqui. E Ruth ia lá, olha, pegava uma coisa aqui. É a mesma coisa hoje no sentido espiritual, irmão. A Ruth, esses pontos subsalentes, esses pontos sobrenatural que muitos estão ignorando, isso é pra Ruth. Isso é para as virgens prudentes, não para as virginécias. Temos que dizer coisas de certo modo para que isso possa diminuir, para que possa fazer alguns saírem, outros ir embora e outros refletirem. E aí, irmão? Olha, diminuir, você está no grupo que tá diminuído, que foi diminuído? Ou você está no grupo dos que saíram? Ou você está no grupo dos que foram embora? Ou você está no grupo que está refletindo? Hein, irmão? Você que vai decidir. Temos que dizer coisas de certo modo para que isso possa diminuir, para que possa fazer alguns saírem, outros ir embora e outros refletirem. Mas isso é feito propositalmente. Isso tem que ser feito dessa maneira. Irmão, Apocalipse capítulo 14, o anjo da foice, o anjo da colheita, está agora fazendo a colheita, irmão. Isso tem que acontecer agora. Olha, é por isso que eu nem me preocupo, sabe, irmão, com isso que está acontecendo aí no meio do povo da mensagem. Ah, o pastor deixou de crer na mensagem. Por que isso aqui, irmão? Está se cumprindo isso aqui que o profeta está falando. O tempo da colheita. Então,
Pode ser que alguém diga: você quer dizer que Deus faria uma coisa como esta de propósito? Ele certamente o fez e ele ainda faz. Ele fez na primeira vinda e faz agora na segunda. Ele disse certo dia, quando ele tinha milhares ao seu redor, ele disse: a não ser que você coma da minha carne, do Filho de Deus, ou do Filho do Homem, e beba o seu sangue, você não terá nenhuma vida em si mesmo. Que espécie de afirmação você pensa que um médico, ou uma enfermeira, ou uma boa pessoa intelectual pensaria de uma afirmação como esta? Por um homem que teve um ministério como ele teve? Por que ele diria: coma minha carne? Isso é canibalismo. Beba o meu sangue. E é um vampiro. Em outras palavras, ele quer que nós sejamos canibais e vampiros? E toda a audiência afastou dele. E lá havia uma associação ministerial com ele, de 70, que havia sido escolhido. E ele voltou para ele e disse: o que vocês pensariam quando virem o Filho do Homem ascender de onde ele veio? Agora, ele não explicou aquilo, ele nunca explicou. Paulo fez mais tarde. Ele simplesmente disse: vê? Então, quando ele disse: o que você dirá, esses ministros, quando você vê o Filho do Homem se assentar de onde ele veio? Sem dúvida que aqueles homens disseram: agora, só um momento, nós comemos com ele, nós pescamos com ele, dormimos com ele, nós sabemos onde é que ele nasceu, nós vimos o berço que ele foi embalsado, e como é que este homem, isso é duro para dizer, e a Bíblia diz, eles não andaram mais com ele, eles o deixaram. Então ele tinha só 12, e ele escolheu 12, e um deles era o demônio. Ele disse, então virou para eles, e havia ninguém que pudesse explicar o que ele havia acabado de dizer. Como é que eles vão comer a sua carne e beber o seu sangue? Como foi que ele desceu quando ele nasceu bem aqui na terra, vê? Eles não puderam compreender isso. Então ele virou para os apóstolos e disse: não querem vocês ir também? Oh, glória a Deus! E foi aí quando o apóstolo Pedro fez aquela grande afirmação. E aí, meu irmão? Senhor, para onde nós iremos? Vê? Pois estamos satisfeitos. Sabemos seguramente que somente tu tem a palavra da vida nesta hora. Vê? Estamos satisfeitos com isso. Vê? Eles não podiam explicar isso. Você não pode explicar a fé. É algo que você crê. E é tão sólido que não há nada que possa tomar o seu lugar. Portanto, eles sabiam que a palavra que estava escrita para aquela era que eles estavam vivendo era messiânica. Ele encaixou exatamente no lugar. E o que poderiam eles fazer se voltassem para as suas formas frias de igreja das quais eles saíram? Disseram: para onde iremos nós? Vê, estamos totalmente persuadidos de que tu tem a palavra da vida. Vê, eles não puderam explicar isso, mas creram nisto. Vê? Aí o irmão Brando disse, e Jesus disse aquilo para... Olha o que o irmão Brando disse. Jesus disse aquilo para selecionar a sua multidão. Irmão, e o que está acontecendo agora nesse tempo? O que é que Jesus está fazendo nesse tempo? A mesma coisa que ele fez na primeira vinda, irmão, ele está fazendo agora, selecionando os seus. Meu Deus. Os 7 selos foram abertos, irmão, para reclamar os seus súditos, que são os seus. Quem não é súdito está fora. Você pode estar até com a mensagem na mão e com a Bíblia gritando, pulando, correndo, voando por lá. Mas que você não for ser súdito, não adianta. Os selos foram abertos para os súditos do reino de Cristo.
E Jesus disse aquilo para selecionar a multidão, ver até que ele pudesse ter o seu grupo junto de todas aquelas pessoas. Eles somente 11 deles compreenderam realmente quem ele era. Eles sabiam que ele era Deus e somente Deus. E agora, irmão? Será que isso não está acontecendo agora? Depois da última era da igreja? Depois que a era da igreja acabou? Para que ela acabou? Muitos estão por aí sem compreender. Sabe? Tem vez que você fala alguma coisa, eles já procuram um parágrafo da mensagem para combater aquilo. Eles usam a mensagem do profeta para combater o próprio profeta. Mas que você for súdito, que você faz parte dessa igreja predestinada, você está sendo selecionado no meio de tanta gente que diz que crê na mensagem. Irmão, quando a terceira puxada começou a ser pregada aqui no Brasil, meu irmão, eu me lembro disso como se fosse hoje. No ano 2002, quando começaram a pregar que o Cordeiro saiu do trono, que o último leito entrou, isso foi uma confusão muito grande, irmão, aqui no Brasil. Mas hoje, o que tem de crente que diz que crê na abertura da palavra, não, eu creio na abertura da palavra. Mas quando você apresenta a abertura da palavra, não o sistema, porque o problema, irmão, a diferença é a abertura da palavra e a outra é o sistema da abertura da palavra. O que está acontecendo é que muita gente está fazendo parte do sistema chamado abertura da palavra. E sistema, irmão, é marca da besta, disse o irmão Brana no parágrafo 36 da mensagem de Shalom. A marca da besta é o sistema. E muitos crentes, muitos irmãos da mensagem, muitos pregadores, muitos pastores estão com a marca da besta. E diz que é a abertura da palavra. Não é não, irmão. Porque quando você apresenta a abertura da palavra no original, eles ignoram. Eles dizem que ali em 63 foi uma vinda, mas estamos esperando ainda Jesus vir nas nuvens. Que conversa é essa, irmão? Então, esse é o tempo das coisas feitas de propósito. Por quê, irmão? Por quê que Jesus está fazendo as coisas hoje de propósito? Por que o irmão Brana falou certas coisas de propósito? Para selecionar. Tá bom, meus irmãos? Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. E o que eu peço mais uma vez a vocês aqui, que é ore por mim. A única coisa que eu peço para vocês fazer por mim é orar por mim e ajudar aí no meu canal, compartilhando aí com o povo. E você que não é inscrito ainda, se inscreva no canal, o Jefferson HMTV. Não se esqueça do like, tá bom, meu irmão? E apertar o sininho para toda vez que a gente gravar um vídeo, que é nas 4 do domingo, você receber aí a notificação, tá bom? Que Deus abençoe e um forte abraço e shalom para todos vocês. Se Deus permitir, domingo nós estamos de volta aqui no canal Jailson HMTV. Um forte abraço e shalom para todos vocês no nome do Senhor Jesus.